Toda a gente quer tocar a guitarra. Não pela música, mas sim pela literatura, o vocalista do Jogo AF, António Manuel Ribeiro, apresenta agora o seu livro És Meu, Disse Ela. O músico conta a história de uma fã que o atacou com milhares de mensagens, chamadas, esperas, perseguições, delírios ao longo de 9 anos. António Manuel Ribeiro conta toda a história do pesadelo que viveu com essa dita mulher, de quem nada sabia. Alvo de stalking, um dos primeiros casos conhecidos em Portugal e o primeiro a ser julgado, António Manuel Ribeiro foi mesmo obrigado a travar uma luta para voltar a ter a sua vida. Se o céu for Da loucura da perseguição à incompetência da justiça, este é o livro que revela os sentimentos de um homem desesperado por não conseguir tomar as rédeas do seu próprio destino, fustigado pela sombra sempre presente dessa mulher. Mas o homem resistiu e triunfou. Agora voltou a ser livre, escapando a um caso que poderia ter acabado em violência muito grave. Uma história tão mirabolante quanto verdadeira. e ela vai. Mais tarde, com a minha nova companheira, a conversar com ela há uns anos atrás, há 3 anos atrás, e disse-lhe, o livro e tal. E disse-me, mas quando é que acabas o livro? E disse, eu não tenho vontade. Acaba lá o livro, então 300 páginas não são suficientes para retomares o processo. Eu sou sincero e digo-vos que agarrei no computador, abri o ficheiro e quando comecei a olhar para aquelas linhas, disse, não vou conseguir corrigir isto, não se corrige em 300 páginas. Eu vou escrever um livro novo. E é este livro que aparece aqui que eu escrevi. Este livro tem outra dinâmica, é um livro feito por capítulos, um bocado romanceado, no sentido da forma técnica como está escrito. Mas não é um romance. Neste livro não há ficção. Tudo o que lerem, sobretudo o pior, é mesmo verdade. Este livro, no fundo, foi para mim um exorcismo. O ponto final era fechar um ciclo e, sobretudo, mostrar às pessoas como é que se deve responder à violência. À violência não se responde com violência. 446 páginas de uma história que marcou e vai marcar para sempre a tua vida. Sim, é um facto que são 9 anos da minha vida, isto enquanto durou o processo, que estão gravados. Agora eu começo a perceber que é possível, e é isso também que quero explicar às pessoas, de que é possível viver para além disto e, portanto, eu não vou viver a minha vida amargurado pelo que se passou. É um caso resolvido em tribunal, primeira vez que foi julgado e condenado um caso de stalking em Portugal, e basicamente é isso que eu quero fazer. A minha vida está de volta e eu quero vivê-la. Ou seja, eu se pudesse não tinha escrito este livro, mas tive que o escrever para acabar com o processo. Por outro lado, este livro, como há pouco eu dizia numa entrevista a um jornal aqui da Terra, este livro revela e foi buscar alguns pontos do processo que nunca foram julgados, mas que para mim são importantes, muito importantes. Como, por exemplo, a senhora alega que teve várias vezes grávida, pelo menos 3 vezes. De quem? De mim? Foi um autêntico pesadelo, 2003 e 2012. Foi, em muitos momentos foi um pesadelo, às vezes nem era tanto comigo, sabes que eu acho que sou capaz de fazer frente a uma situação através digamos, da desmontagem das várias componentes que existiam, só que aquilo todos os dias mudava e todos os dias havia um assalto, tinha alguma coisa de novo e sobretudo o que me preocupava era a forma como ela atuava perante o meu mundo, as pessoas comigo estavam diariamente em conjugação, imediatamente a minha família, o grupo, e portanto havia ali assim um incómodo que me ultrapassava e que eu não conseguia controlar porque as pessoas iam para casa, por exemplo, uma amiga, uma ex-namorada, ou uma namorada na altura ia para casa e ela seguia. E no dia a seguir estava à porta do trabalho e portanto era uma situação impossível de controlar. Isso e outras coisas que não foram julgadas. Porquê? Porquê que não foram julgadas? Porque na altura não havia lei autónoma, ou seja, uma lei que tratasse especificamente deste caso. O que é que acontece? Acontece que ao longo do processo
E para haver sentenças, e foram 2 sentenças, o que os juízes andaram à procura foi das possíveis infrações, delitos, que foram sendo praticados. E os delitos eram injúria, difamação, devassa da vida privada, perturbação do meu descanso e por aí fora. Isto é um caso quase de estudo. É mesmo um caso de estudo, não é? É um bocado um study case, é. Exatamente. Porque todos os anos a Associação de Apoio à Vítima deve receber histórias parecidas com a tua. Eu posso dizer que no dia em que eu estive a lançar isto, um dia não, quer dizer, pá, uma semana ou 2 depois, eu fui à RTP Porto, estava lá uma técnica da APAV, e estamos a falar de 2017, eles não tinham fechado o ano e eram para cima de 500 casos. E a técnica disse uma coisa curiosa, é que isto são os casos reportados, são aqueles que nós temos, portanto, que nos procuram. Depois ainda temos as esquadras de polícia, as esquadras de GNR e depois os casos que não são reportados. Em 1990, os americanos criminalizaram o stalking. E o que é que eles têm neste momento na lei? Um stalker é, assim que é denunciado, é retirado de circulação e vai a um exame. Nesse exame tem 2 hipóteses, de exame psiquiátrico forense, ou seja, é o Estado que o obriga. Obriga e responsabiliza-se. É imputável, vai ser julgado. É inimputável, vai para um tratamento obrigatório. Ora, isto não existe em Portugal, nem na nova lei, e por isso é que eu digo que a lei é anémica. É anémica porque a lei, inclusive, além de não ter esta questão do exame psiquiátrico forense, tem outra coisa curiosa, é que ainda permite que haja uma condenação por multa. Ora, não se condena um stalker, aliás, não se para um stalker com uma multa. Porque, inclusive, como aconteceu no caso que me tocou, eu nunca digo o meu caso, porque eu não quero o caso para nada, portanto, ele é longe de mim. No caso que me tocou, o que é que acontece? A senhora alegou insuficiência financeira para o processo, mas mudou 3 vezes de carro durante o processo, 2 vezes advogado e tirou um curso de Direito. Mas o formalismo da lei aceitou que ela fosse indigente. Sendo indigente, nós todos que estamos aqui, que trabalhamos e pagamos impostos, pagamos o processo. Eu paguei o meu. Custou-me quase 25.000 euros, 9 anos de tribunal. E não foram os honorários dos advogados, não foi. Foi basicamente tudo aquilo, já sem contar com o meu tempo de trabalho, a fazer relatórios para as autoridades. E, portanto, uma multa nunca tem eficácia, porque se a pessoa alegar que não tem meios de pagar, não paga. E assim continuamos, com o formalismo das leis. Isto em 2017, parece que este ano subiu outra vez, já há bocado falei das médias, nomeadamente junto da juventude. A perseguição e a violência no namoro é uma coisa que faz muita confusão, porque é o princípio de vida em que tudo tem que ser bonito, em que tudo deve ser bonito e deve continuar a ser bonito. Apesar de eu definir o stalking no livro como 2 tipos de stalking, o mediático foi aquele que me tocou, em que não há nenhuma relação entre a pessoa que é o alvo e o agressor, e depois há o stalking doméstico, que é aquele em que houve o fim de uma relação, namoro ou casamento, e um dos parceiros decide perseguir o outro. Este é o mais vulgar e, infelizmente, como nós sabemos, nomeadamente as mulheres, em Portugal têm acabado muitas vezes debaixo de 7 palmos de terra, porque não são rápidas as decisões e não é rápida a atuação da justiça, a começar nas esquadras de polícia. Há outra compreensão neste momento. E hoje também a parte mais virtual também ajuda ainda mais ao stalking. Sim, é verdade. Em 2013 isso não acontecia, portanto, nem sequer se pode falar em redes sociais, mas hoje em dia os jovens expõem-se demasiado nas redes sociais. As redes sociais são uma plataforma para contactos, uma plataforma até para divulgar as atividades, tudo bem. Mas muitas vezes também são uma plataforma que revela a solidão. E as pessoas, quando estão na solidão, e às vezes estamos na solidão muito acompanhados, vão para as redes sociais e aceitam os convites mais maliciosos que há. Um perfil, muitas vezes uma cara, um pôr do sol, não tem que ser a pessoa que está do outro lado. E normalmente não é. Esta história de vida refletiu-se nas letras, nas tuas composições? Não. Não trouxe nada. Isso foi uma coisa... Sabes que esta história está em livro, mas não está em mais lado nenhum. Eu nunca falei disto em público, por exemplo, em cima de um palco. Nunca toquei no... Sabes porquê? Porque isso era dar valor ao agressor.
Era no fundo, digamos, aquele lado do serial killer que quer ser reconhecido, não é? Com as devidas distâncias, mas não, eu nunca fiz isso. E nunca escrevi uma canção sobre isto, nem vou escrever. Depois deste processo todo já finalizado, podemos dizer que Ei, bora lá, que estás agora na próxima etapa do Jogo AF e na tua vida. Essa é a canção que no fundo faz parte já do novo disco, que está interrompido, não há hipótese de o gravar. Nós estamos cheios de concertos e, portanto, os 40 anos do Jogo AF são 40 anos de muito trabalho. Tivemos que passar o disco já para depois do verão. Há mais 2 canções gravadas, mas só que estamos a divulgar o Hey, bora lá, porque no fundo é o reflexo daquilo que aconteceu há 40 anos. 4 miúdos. Diário, não é? 4 miúdos cheios de dificuldades, com muitas dificuldades. O país também estava a despertar para muita coisa e nós nunca abdicámos. E quanto mais nos punham dificuldades, mais era difícil. Nós dizíamos, bora lá. Bora lá, e o videoclipe já está aí a rolar e a música. A tua formação é completamente nova, tem o teu filho, e eles sentiram esse refrão, essa história no Ei, bora lá? Sim, eles conhecem a história, porque isso é ponto de assento das nossas conversas. Hoje em dia, sabes que qualquer miúdo tem uma guitarra fantástica, e na altura nós olhávamos para as guitarras nas montras e contávamos o dinheiro, como é que temos dinheiro para comprar uma coisa destas, não é? Portanto, essa história de como é que nós começámos e como é que foi difícil. Há dias eu estava no Algarve com um concerto que dei sozinho com o Tim, 2 vozes, 2 guitarras, e estávamos a falar disso quando nós começámos, era tudo tão difícil, e portanto o importante foi passar sobre e chegar aqui. E chegaste muito bem. António, uma última mensagem para os portugueses que nos seguem na nossa Camões TV. Sejam felizes e mantenham uma relação com este Portugal, porque todos juntos somos muitos e muito bons. Em muitos momentos os portugueses são bons, temos uma alma fantástica e já está na hora de voltarmos a tocar no Canadá, porque quando lá fomos a primeira vez fomos felizes. Hey, hey, hey.